Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, mais uma vez para estarmos refletindo sobre a palavra de Deus, analisando e louvo a Deus, por essa oportunidade, por esse canal, por esse meio que Ele assim nos permite, Estamos atravessando esses dias, mas em tudo eu sei que tem a mão de Deus, porque em tudo Ele está nos ensinando. E eu costumo dizer o seguinte: o difícil não é passar pelo problema, o difícil é não aprender nada com ele, Porque se Deus está nos provando, Ele está nos ensinando. Ele dá a prova para nos ensinar. E nós começamos, fizemos lá um histórico, tipo um resumo da história de Israel, como esse povo procedeu, toda a história. Temos lá o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Nós fizemos um paralelo com a nossa vida. Depois pegamos a história, que os fatos, os atos daquele povo, que é de Josué até Esther, o livro de Esther. Então é a história daquele povo. E dentro dessa história também tem os profetas, os profetas que profetizaram nesses períodos. E depois tem os livros poéticos, que surgiram histórias e cada acontecimento, os salmos, que alguns vão escrever diante das circunstâncias os salmos. Então começamos no nosso último vídeo a falar agora dos nossos atos. Nós, agora como cristãos que fomos alcançados por Cristo, aceitamos, ouvimos a palavra, nós somos essa boa terra que essa palavra caiu e estamos agora frutificando. E na nossa caminhada, nós também teremos, assim como aquele povo teve lá inúmeros problemas, dificuldades, mas continuaram, porque a palavra de Deus, ela há de se cumprir toda. Então nós vimos que Cristo então joga a semente, nós aceitamos essa semente. E agora Jesus nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós temos 3 ações aqui. A primeira é ir, vinde a mim. Jesus está convidando, então eu irei, aceitei. Agora tomamos sobre vós o meu jugo. A palavra. E aí ele vai dizer: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós estamos, eu vejo muitas pessoas falar: vinde a mim, porque o fardo de Jesus é leve, é isso, é aquilo, mas estão esquecendo, que é um fardo. E esse fardo é o quê? É a palavra, é o aprender dessa palavra. Nós só queremos pegar, aceitar para nossas vidas se falar assim: não, vai ser tudo bem, vai ser não, irmãos. O próprio Jesus também disse: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos deu o exemplo. Então agora nós começamos a falar dos nossos atos agora como cristão. Irmãos, eu quero pedir a você que é ouvinte, não me abandone não, que teremos mensagens duras, extremamente duras, que foi dura para mim. Inclusive, eu até tenho mais áudios já, vídeos já, mensagens preparadas, porque, como eu disse anteriormente, alguns vídeos aqui, já tentando encaixá-los, mas eu não conseguia, porque eu senti, porque se fala comigo, diz que o primeiro princípio é se fala com quem fala. Se a palavra está falando com aquele que há de trazer a mensagem, então por certo falará com alguém. Então eu não conseguia encaixar essas mensagens, porque no meu coração eu peguei aquele sentido de nós estudarmos aquela história e agora trazer aquela mesma história para as nossas vidas, agora os nossos atos. Então tem mensagens extremamente pesadas aqui, que para mim foi pesado ouvir, estar estudando e não chorar. E não chorar e não ver a minha própria vida na situação. Então eu quero pedir, aos nossos ouvintes, não nos abandone, tenha paciência, porque assim como o povo de Israel também sofreu todos os danos em virtude da sua caminhada, porque somos falhos também, mas também tiveram, lá a benevolência de Deus, as misericórdias de Deus, nós também teremos, se continuarmos nessa caminhada. Então eu quero pedir aos meus ouvintes, que ouçam as palavras, principalmente aquelas que são fortes, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus ela nos serve para consolar, nos exortar e nos edificar.
Então, quando chega a exortação, nós não queremos, né? Então, e eu também fui exortada, irmãos. Eu estou falando porque eu também fui. Eu já estou adiantando para vocês que teremos agora mensagens duras. E se Deus assim nos permitir, eu estarei gravando agora uns mais próximos dos outros. Porque como eu terminei de ler história agora, essa segunda vez, então eu já tinha todas essas mensagens em mente, eu só não estava conseguindo aplicá-las. Então agora, com os nossos atos, eu estarei aplicando. Então eu peço encarecidamente que tenha paciência, tá bom, irmãos? Para nós continuarmos essa caminhada. E já deixo aqui adiantados meus abraços, meus sinceros abraços a toda a nossa igreja de Jardim Progresso, aqueles irmãos abençoados que nós amamos muito. E para começar, não tem como fugir, né? Vamos lá para Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Exatamente, lá em Gênesis, como diz para os irmãos. Nossa caminhada agora. Agora são os nossos atos diante de tudo, de todo o nosso percurso. Nós lá fomos formados, lembra quando eu fiz o paralelo lá da nossa vida cristã, como Gênesis, nós somos criados, depois nós fazemos escolhas, saímos do Egito, depois somos santificados, dentro dessa, junto com a santificação, nós somos o que? Nós estamos trabalhando lá, Números, e Deuteronômio vai confirmar tudo aquilo. Então assim, Deuteronômio vem para confirmar e repete tudo que Deus falar, então agora ele vai, ó, eu quero assim, ele exige assim, então a nossa vida é assim também. Então, que nós estejamos atentos, né? Diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram-lhe folhas de figo e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Irmãos, é a mesma história, né? Nós já falamos, o povo de Israel também, Deus estabeleceu para eles limites, e todas as vezes, nós falamos aqui em vídeos anteriores, que Deus estabeleceu limites, é porque Ele queria que cumprisse aqueles limites. Interessante nós analisarmos aqui o texto da Bíblia, pegarmos só o texto e analisarmos, olha como a serpente chega. Ela diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Nós até falamos, né, sobre filosofia, fazermos com que sejamos pensantes, questionadores, mas você não vai ver nesse texto a serpente nos levar, nos tentar de forma a procurar a Deus. Quando nós percebemos que nós estamos sendo questionados, avaliados pelo mundo, pelas serpentes, de forma que nós venhamos a duvidar de Deus, irmãos, tenhamos cuidado. Porque certamente cairemos. Porque a serpente, a Bíblia diz que ela é o quê? Astuta. O inimigo, ele é astuto. Ele veio e disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Irmãos, esse diálogo aqui já nos permite responder claramente. Não foi aí. Ela responde, disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos.
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. E Deus não disse tocar. O texto em Gênesis 2, no capítulo 2, versículo 16, diz assim, ó, e ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então aqui, primeiro, a serpente, ela joga algo que nos faz pensar, espera aí, aquela dúvida sobre Deus. E aí, a resposta dela já mostra que ela não tinha realmente aquele contato com Cristo, com Deus. Tipo, a irmã assim, não, Deus disse que não, dessa aqui não. E não, pronto, acabou. Não, nem é para tocar. E aí, por certo, ela já tocou e não aconteceu nada, porque Deus não tinha falado sobre tocar. No capítulo 2, ainda, versículo 9, diz assim, ó, e o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, então o que estava no meio é a árvore da vida, e a árvore da ciência, do bem e do mal. Então no meio estava a árvore da vida, e possivelmente, se está no meio, então bem ao lado, né, provavelmente estava a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E o que ele proibiu no versículo 16 do capítulo 2? E ordenou o Senhor ao homem, de toda árvore do jardim comereis livremente, versículo 17. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal não comerás. É exatamente onde Deus estabelece limite nas nossas vidas, é exatamente onde Satanás vai nos atacar. Vai colocar sobre nós dúvida para que nós venhamos cair. Porque nós vamos questionar, nós somos seres questionáveis. E esses questionamentos, eles surgem na nossa vida para confrontar e não para nos aproximar de Deus, com a tentativa de nos afastar e não de aproximar. Então, todas as vezes que nós nos depararmos com questionamentos que nos afastem de Deus, irmão, tenhamos cuidado. Que coloquem em dúvida a palavra de Deus, da obediência, caiamos fora. Porque Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa. E é interessante que eles, ao comer, né, ela dá ao seu marido e abre-lhe os olhos e eles percebem que estavam nus. Por quê? Tiveram o conhecimento. E Deus tinha falado que do conhecimento do bem e do mal não era para comer. Então, eles cozeram as flores e Deus chama. Essa parte aqui choca, né, irmãos? Deus conhece tudo. Ele sabia, onipresente, onisciente, onipotente. Onde estás? Adão, onde estás? Já imaginou Deus olhando para mim e dizendo, Elisângela, onde estás? É como se ele dissesse assim para mim, ó. Só com essa pergunta, você cumpriu os limites que eu lhe determinei? E ele continua, onde estás? E ele disse a Adão, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque eu estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Comeste? Deus sabia, irmãos. Mas o que isso nos remete? Deus quer ouvir da nossa boca, a confissão dos nossos lábios, o que nós fizemos, que nós erramos. E aqui nós conhecemos toda a história, né? As consequências de tudo isso, de não obedecer. E aqui eu disse que nós, ao estudarmos a história do povo de Israel, nós falamos assim, nossa, mas eles viram tantos milagres. Nós temos a palavra, eles não tinham. Eles não tinham esses limites, eles não conheciam. Porque a palavra de Deus ela foi escrita por Moisés. Então, aquele princípio daquele povo, daquela formação daquele povo, eles não tinham esse conhecimento. Então, assim, que Deus nos dê força para sabermos quando Deus nos estabelecer limites, que nós saibamos obedecer esses limites. Porque se ultrapassarmos, se não cumprirmos, as consequências elas virão. E eu contando essa história para minha filha, né? E ela muito assim, curiosa, indignada, e presta tanta atenção. E ela, mamãe, mas por que Deus não tirou essa árvore lá do meio desse jardim? Por que Deus não tirou essa serpente? Não seria fácil? Aí eu explicar para minha filha de 4 anos que nós temos escolha, Deus não nos obriga, nós temos escolhas. Eu e você temos escolha, obedecer ou não. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. É uma escolha.
Deus não falou assim, vocês são obrigadas, vem. Não, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E o quê? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai, nós temos que tomar. Jugo, a gente dá a sensação de estar aqui. Sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós temos que aprender. Então que Deus nos abençoe. Como eu disse, os nossos vídeos serão bem fortes, porque traz para a nossa vida. É o retrato dos nossos atos, são agora os nossos atos de cristão. Então realmente serão temas mais difíceis. E eu até falei, Deus, eu estou com vontade de não falar, né? Mas eu lembrei de Jeremias, irmãos. Fala. Ezequiel, fala. E é duro, mas eu tenho que falar. E os irmãos há de nos compreender. E no fim também nós saberemos que o Deus é o mesmo de Israel. Que Ele castiga aquele que Ele ama. Se Ele está falando comigo e com você é porque Ele nos ama. Se Ele está nos corrigindo, nos exortando, é porque Ele nos ama. Quando, nós até falamos, né? Quando nós estamos esquecidos, não somos cobrados, porque não existe mais importância, nós não temos mais importância. Enquanto estamos sendo cobrados, enquanto estamos sendo tratados, é porque somos amados também. Que Deus nos abençoe e tenha um excelente dia. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Meu forte abraço a todos. Amém.